Vocês sabem o que é dormir toda noite rezando para não acordar no dia seguinte? Sabem o que é olhar para o próprio filho e sentir o estômago revirar de pavor? Eu sei. Durante 15 anos da minha vida, o menino que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei com tanto carinho, que vi dar os primeiros passos, se transformou no meu pior pesadelo. E o pior de tudo é que ninguém nunca suspeitou, porque ele era o filho perfeito aos olhos de todos. Meu nome é Helena Rodrigues Santos, tenho 68 anos, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E o que vou contar para vocês agora vai fazer qualquer mãe questionar tudo o que acredita sobre amor materno. Eu trabalhava numa indústria têxtil, operando máquinas de tecelagem há mais de 25 anos. Era um trabalho pesado, barulhento, que deixava meus ouvidos zumbindo e minhas costas doloridas. Mas era o que pagava as contas e colocava comida na mesa. O pai do Ricardo me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Tinha apenas 17 anos quando me vi sozinha, barriguda, sem família para me apoiar. Meus pais tinham morrido num acidente de carro quando eu era adolescente, e eu morava de favor com uma tia distante que me botou para fora assim que soube da gravidez. Foi aí que aprendi que neste mundo a gente só pode contar com a gente mesmo. Ricardo nasceu numa madrugada fria de julho, depois de 23 horas de trabalho de parto. Eu gritei tanto que as enfermeiras ficaram bravas comigo. Diziam que eu estava assustando as outras parturientes. Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, todo enrugadinho e vermelho, chorando como se o mundo fosse acabar, eu prometi que ia dar para ele tudo o que eu nunca tive. Prometi que ele ia ser amado, cuidado, protegido. Mal sabia eu que estava criando o algoz da minha própria destruição. Nos primeiros anos, o Ricardo era uma criança doce. Tinha os olhos castanhos do pai, mas o sorriso era todo meu. Eu trabalhava em 2 turnos para conseguir pagar um quartinho alugado nos fundos de uma casa, onde a gente morava apertado, mas feliz. Ou pelo menos era o que eu achava. Acordava às 4 da manhã, deixava ele na creche municipal às 6, pegava o ônibus lotado para chegar na fábrica antes das 7. O barulho das máquinas era ensurdecedor, o ar cheio de fiapos de algodão que grudavam na garganta, mas eu aguentava, tudo pensando no futuro do meu menino. O Ricardo sempre foi inteligente, aprendia tudo rápido. Com 3 anos, já sabia o alfabeto inteiro. Com 5, lia melhor que muita criança de 8. As professoras viviam me elogiando, diziam que ele tinha futuro, que podia ir longe se continuasse assim. Eu me enchia de orgulho, comprava livros usados. No cibo, com o pouco dinheiro que sobrava, passava as noites lendo histórias para ele até minha voz ficar rouca. Ele adorava histórias de aventura, de heróis que salvavam o dia. Irônico pensar nisso agora, considerando o monstro que ele se tornou. A mudança começou sutil, quando ele fez 14 anos. Primeiro foram os olhares estranhos, demorados, demais, que me deixavam desconfortável sem saber exatamente por quê. Quando eu saía do banho enrolada na toalha, sentia os olhos dele me seguindo pelo corredor. Quando trocava de roupa no quarto, às vezes pegava ele espiando pela fresta da porta. Eu fechava rápido e fingia que não tinha visto, porque não queria acreditar no que minha intuição estava gritando. Mãe sempre sabe quando tem algo errado com o filho, mas às vezes a gente prefere se enganar. Depois vieram os toques, abraços, que duravam tempo demais, mãos que desciam pelas minhas costas de um jeito que não era normal entre mãe e filho. Quando eu estava lavando louça, ele chegava por trás e me abraçava, pressionando o corpo contra o meu de uma forma que me dava arrepios. Eu me afastava dizendo que estava ocupada, mas ele insistia, dizia que só queria demonstrar carinho, que eu estava ficando paranoica. Começou a entrar no meu quarto sem bater, sempre com alguma desculpa. Queria conversar sobre a escola, pedir dinheiro para alguma coisa, perguntar o que tinha para jantar. Mas os olhos dele passeavam pelo meu corpo como se estivesse me despindo mentalmente. A primeira vez que ele tentou algo mais sério, eu estava dormindo. Acordei sentindo uma mão passeando pela minha perna por baixo do cobertor. Quando abri,
Os olhos, ele estava sentado na beira da minha cama, com aquele olhar vidrado que me dava medo. Gritei e empurrei ele com força. Perguntei o que ele pensava que estava fazendo. Ele saiu do quarto rindo. Disse que eu tinha sonhado, que ele só tinha vindo me cobrir porque estava frio. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido, porque não conseguia processar a ideia de que meu próprio filho tinha tentado me tocar daquele jeito. Foi numa sexta-feira de outubro que minha vida mudou para sempre. Eu tinha chegado em casa exausta depois de fazer hora extra na fábrica. Tomei um banho rápido e fui me deitar. Nem jantei de tão cansada que estava. O Ricardo estava na sala assistindo televisão, ou pelo menos era o que eu pensava. Acordei, no meio da noite com ele em cima de mim, tentando arrancar minha camisola. O cheiro de álcool no hálito dele era forte, os olhos vermelhos como os de um animal. Eu lutei, esperneei, gritei até minha garganta arder, mas ele era mais forte, muito mais forte. Com 18 anos, ele tinha 1,80 m de altura e pesava uns 80 quilos. Eu, com meu 1,55 m e 50 quilos, não tinha chance nenhuma. O que aconteceu naquela noite quebrou alguma coisa dentro de mim que nunca mais voltou a se consertar. Não era só a violência física, era a traição completa, de tudo que é sagrado entre mãe e filho. Enquanto ele fazia aquelas coisas horríveis comigo, eu olhava para o teto tentando me desconectar do meu corpo, tentando flutuar para longe dali. Lembrava dele bebê, mamando no meu peito, dormindo no meu colo, chamando mamãe pela primeira vez. Como aquela criança pura tinha se transformado nesse monstro. Depois daquela noite, estabeleceu-se uma rotina de horror que durou anos. Ele ameaçava me matar se eu contasse para alguém, dizia que ninguém ia acreditar em mim mesmo. Afinal, que filho faria uma coisa dessas com a própria mãe? As pessoas iam achar que eu estava louca, que tinha problemas mentais. E o pior é que ele tinha razão. Numa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, a reputação é tudo. Ele era o filho estudioso, trabalhador, que ajudava a mãe viúva. Eu era só uma mulher cansada que podia muito bem estar inventando coisas para chamar atenção. Os anos que se seguiram foram um borrão de dias idênticos, cada um mais sufocante que o anterior. O Ricardo tinha estabelecido regras rígidas sobre como nossa vida funcionaria dali em diante. Eu não podia sair de casa sem avisar para onde ia, com quem falaria, que horas voltaria. Ele instalou um rastreador no meu celular velho, desses aplicativos que mostram a localização em tempo real. Se eu demorava 5 minutos a mais no mercado, ele ligava furioso querendo saber o que eu estava fazendo. Uma vez parei para conversar com uma antiga colega de trabalho na rua, e quando cheguei em casa, ele estava esperando na porta, o rosto contorcido de raiva. Naquela noite, o castigo foi especialmente cruel. Ele começou a controlar minhas finanças também. Pegava meu cartão do banco e sacava quase todo o meu salário assim que caía, deixando apenas o suficiente para as compras básicas da casa. Dizia que estava guardando para nosso futuro, mas eu sabia que gastava tudo em bebida e outras coisas que prefiro nem imaginar. Quando questionava, ele ficava violento. Aprendi rápido que era melhor ficar calada. As paredes do nosso quartinho, alugado, eram finas, mas mesmo assim ninguém nunca veio perguntar sobre os barulhos, os gritos abafados, os móveis sendo arrastados no meio da noite. O isolamento foi gradual e meticuloso. Primeiro, ele começou a criar problemas com minhas poucas amigas. Ligava para elas dizendo que eu estava doente, que não podia receber visitas. Inventava histórias constrangedoras sobre mim, espalhava mentiras que me faziam parecer instável. Com o tempo, todas se afastaram. No trabalho, ele aparecia na porta da fábrica na hora da saída, me esperando com aquele sorriso falso que enganava todo mundo. As colegas comentavam como eu tinha sorte de ter um filho tão dedicado. Se elas soubessem que aquela dedicação era, na verdade, uma obsessão doentia que estava me destruindo por dentro. A violência psicológica era pior que a física. Ele tinha um talento macabro para distorcer a realidade, me fazer duvidar das minhas próprias percepções. Quando eu tentava resistir ou questionar, ele chorava e dizia que tudo que fazia era por amor,
que eu era a única pessoa que ele tinha no mundo, que sem mim ele preferia morrer. Ameaçava se matar se eu tentasse fugir ou contar para alguém. Uma vez chegou a cortar os pulsos superficialmente na minha frente, sangrando sobre o tapete da sala, enquanto gritava que a culpa seria minha se ele morresse. Eu cedi, como sempre. Cedia. O medo de carregar essa culpa era maior que o medo de continuar vivendo aquele inferno. As noites eram os piores momentos. Eu deitava rezando para que ele não viesse, mas a porta sempre se abria. O ranger das dobradiças virou o som mais aterrorizante do mundo para mim. Ele entrava devagar, se sentava na beira da cama, passava a mão no meu cabelo como se eu fosse um animal de estimação. Falava coisas que me davam nojo, fantasias distorcidas onde eu não era sua mãe, mas alguma outra coisa que minha mente se recusa a processar até hoje. Eu fechava os olhos e tentava viajar para longe. Imaginava que estava em outro lugar, que aquilo estava acontecendo com outra pessoa. Era a única forma de não enlouquecer completamente. Durante o dia, na fábrica, eu funcionava no automático. As mãos trabalhavam na máquina enquanto a mente vagava. As colegas às vezes comentavam que eu estava mais magra, mais quieta, com olheiras fundas que a maquiagem barata não conseguia esconder. Eu inventava desculpas sobre insônia, preocupações com contas, qualquer coisa menos a verdade impronunciável. Uma vez, a supervisora me chamou para conversar, disse que estava preocupada comigo. Por um momento, considerei contar tudo, mas as palavras morreram na garganta. Como explicar algo que nem eu mesma conseguia aceitar como realidade? O Ricardo se formou em administração numa faculdade particular que eu paguei com muito sacrifício. No dia da formatura, tive que sorrir para as fotos, fingir orgulho maternal, enquanto por dentro eu só sentia repulsa. As pessoas me parabenizavam, diziam que eu tinha feito um ótimo trabalho criando ele sozinha. Eu concordava, engolia o grito, que queria soltar, o grito que diria a verdade sobre o monstro de terno e gravata que todos estavam aplaudindo. Naquela noite, ele bebeu demais na festa e quando chegamos em casa foi especialmente brutal. Disse que agora que tinha diploma, as coisas iam mudar, que íamos nos mudar para uma casa maior, onde ninguém nos conhecia, onde poderíamos viver como ele queria. Agora me contem uma coisa, vocês que estão aí do outro lado da tela, já sentiram medo de alguém que deveriam amar? Já olharam para uma pessoa que deveria ser sua proteção e viram apenas perigo? Deixem nos comentários se vocês acham que existe perdão para certas coisas, porque eu tenho minha opinião formada sobre isso e ela pode chocar muita gente. E se essa história está mexendo com vocês, se está fazendo vocês pensarem sobre as aparências que enganam, sobre os segredos que se escondem atrás de portas fechadas, então se inscrevam aqui no canal. Não é só sobre dar like ou se inscrever, é sobre criar uma corrente de consciência, de fazer essas histórias chegarem em quem precisa ouvir, em quem talvez esteja vivendo algo parecido e precisa saber que não está sozinha. Foi num domingo, de manhã, que tudo começou a mudar. Eu estava preparando o café quando senti uma tontura forte, a visão escureceu e o próximo momento de consciência que tive foi acordando numa cama de hospital. O médico explicou que eu tinha sofrido um infarto, que o estresse crônico e a pressão alta não tratada tinham cobrado seu preço. O lado esquerdo do meu corpo estava parcialmente paralisado. Eu não conseguia mexer o braço nem a perna direito. A fala estava embolada, precisava de ajuda para tudo. Quando entendi a dimensão da minha nova condição, o desespero foi tão grande que os médicos tiveram que me sedar. O Ricardo se apresentou como o filho dedicado e preocupado. Conversou com os médicos, assinou papéis, tomou todas as decisões sobre meu tratamento. Disse que ia me levar para casa assim que possível, que ia cuidar de mim pessoalmente. Os profissionais de saúde ficaram impressionados com tanta dedicação filial. Nenhum deles percebeu o terror nos meus olhos quando ele falava sobre me levar para casa. Eu tentava comunicar meu medo, mas as palavras saíam embaralhadas, incompreensíveis. Pensaram que era confusão pós-infarto, efeito da medicação. Ninguém entendeu que eu estava implorando para não me mandarem de volta para o inferno. A volta para casa foi como descer aos círculos mais profundos do inferno.
O Ricardo tinha preparado tudo meticulosamente. Transformou a sala em um quarto improvisado, disse que era para eu não precisar subir escadas. Comprou uma cama hospitalar usada, daquelas com grades laterais que sobem e descem. Instalou uma campainha ao lado da cama para eu chamar quando precisasse de algo. Para qualquer um que olhasse de fora, era o cenário perfeito de um filho cuidadoso se preparando para cuidar da mãe doente. Mas eu sabia que aquelas grades não eram para minha segurança. Eram barras de uma prisão da qual eu nunca mais sairia. A enfermeira que o hospital mandou para me ensinar os cuidados básicos ficou apenas 3 dias. O Ricardo aprendeu tudo rapidinho, como trocar fraldas, dar banho no leito, administrar medicações. Ela elogiou a dedicação dele, disse que eu tinha muita sorte. Quando ela foi embora no 3º dia, levou com ela minha última esperança de salvação. A partir dali, ficamos apenas eu e ele, naquela casa que mais parecia um cativeiro. As janelas tinham cortinas grossas que ele mantinha sempre fechadas. A porta da frente tinha 3 trancas novas. O telefone foi desligado porque ele disse que eu precisava de silêncio absoluto para me recuperar. Os primeiros banhos foram uma tortura que não consigo descrever sem sentir náusea. Ele demorava horas me lavando, tocando cada parte do meu corpo com uma lentidão calculada. Dizia que pessoas acamadas precisam de higiene minuciosa, que era para meu bem. Mas eu via o prazer doentio nos olhos dele, enquanto suas mãos passeavam por lugares que não precisavam de limpeza nenhuma. Eu tentava protestar, mas minha fala embolada só produzia sons incompreensíveis. Tentava me mexer, mas o lado paralisado não obedecia, e o lado bom era fraco demais para resistir. Ele interpretava meus protestos como desconforto físico e dizia, com aquela voz falsamente preocupada, que ia ser mais cuidadoso. A medicação virou outra forma de controle. Além dos remédios que o médico tinha prescrito, ele começou a me dar outros comprimidos que me deixavam sonolenta e confusa. Disse que tinha pesquisado na internet e descoberto suplementos que ajudavam na recuperação de AVC. Mas eu sabia que não era isso. Depois de tomar aqueles comprimidos, eu ficava dopada, sem forças para resistir a nada. As horas se misturavam, os dias perdiam significado. Às vezes eu não sabia se estava acordada ou sonhando, se aquilo tudo era real ou um pesadelo sem fim do qual eu não conseguia despertar. Ele estabeleceu uma rotina macabra que seguia religiosamente. De manhã, o banho que durava quase 2 horas. Depois, a fisioterapia, que ele aprendeu assistindo vídeos na internet. Mas a fisioterapia dele incluía toques e manipulações que nada tinham a ver com recuperação motora. À tarde, ele me alimentava devagar, colherada por colherada, aproveitando minha dependência para exercer controle total. À noite, depois de me medicar até eu ficar semiconsciente, vinham os abusos piores, aqueles que minha mente tenta bloquear, até hoje, mas que retornam em pesadelos que me fazem acordar gritando. O isolamento era absoluto. Quando algum vizinho batia na porta, ele atendia do lado de fora e dizia que eu estava dormindo, que o médico tinha recomendado 0 visitas por causa do risco de infecções. Desligou meu celular dizendo que as ondas eletromagnéticas podiam afetar minha recuperação neurológica. Cortou a internet alegando economia. Aos poucos, fui sendo apagada do mundo. As poucas pessoas que ainda se lembravam de mim foram convencidas de que eu estava vegetando, que não reconhecia ninguém, que visitas só me deixariam agitada. Homens, poucos meses, era como se eu tivesse deixado de existir para todos exceto para ele. Mas o pior de tudo era a manipulação psicológica constante. Enquanto abusava de mim, ele chorava e dizia que me amava, que tudo aquilo era expressão do amor dele, que ninguém nunca entenderia o vínculo especial que nós tínhamos. Dizia que o infarto tinha sido um sinal de Deus para nos unir ainda mais, que minha doença era na verdade uma bênção, porque agora podíamos ficar juntos para sempre. Tentava me convencer de que eu devia ser grata por ter um filho tão dedicado, que outras mulheres na minha situação acabavam abandonadas em asilos imundos. A lavagem cerebral era tão intensa que às vezes eu me pegava acreditando, me culpando por não ser grata o suficiente. As tentativas de pedir socorro eram cada vez mais desesperadas e inúteis.
Uma vez consegui arrastar meu corpo até a janela enquanto ele tinha saído para comprar comida. Bati no vidro com o braço bom até minha mão sangrar, tentando chamar a atenção de quem passasse na rua. Uma senhora olhou, mas o Ricardo chegou correndo e acenou para ela com um sorriso, fazendo sinal de que estava tudo bem. Explicou pela janela que eu tinha demência pós-AVC, que às vezes ficava agitada. A mulher acenou de volta com pena e seguiu seu caminho. Naquela noite, ele me amarrou na cama pela primeira vez. Disse que era para minha própria segurança. Foram 8 anos assim. 8 anos em que cada dia parecia uma eternidade, em que cada noite trazia novos horrores. Meu corpo foi definhando não só pelos efeitos do AVC, mas pelo estresse constante, pela má nutrição, pelo desespero que consome a pessoa por dentro. Desenvolvi úlceras de pressão por ficar muito tempo na mesma posição. Infecções urinárias recorrentes por causa da falta de higiene adequada, não importa o quanto ele alegasse estar me limpando. Perdi tanto peso que meus ossos pareciam querer furar a pele. Mas ele sempre arrumava um jeito de explicar meu estado quando algum médico eventual me via. Dizia que eu me recusava a comer, que arrancava os curativos, que era rebelde e difícil de cuidar. A mente humana é uma coisa impressionante em sua capacidade de sobreviver. Desenvolvi técnicas de dissociação que me permitiam flutuar para fora do meu corpo durante os piores momentos. Construí um mundo interno onde eu era livre, onde podia andar, correr, gritar. Nesse mundo, o Ricardo nunca tinha nascido. Eu tinha casado com um homem bom e tido filhos normais que me amavam de verdade. Passava horas perdida nessas fantasias. Era a única forma de não enlouquecer completamente. Mas a realidade sempre voltava com o ranger da porta do quarto, com o peso dele se sentando na beira da cama, com o cheiro enjoativo da loção pós-barba barata que ele usava. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro naquele inferno sem fim. Era uma terça-feira de novembro. O calor estava insuportável e o ventilador velho do quarto fazia um barulho irritante enquanto girava. O Ricardo tinha saído para trabalhar. Ele conseguira um emprego como assistente administrativo numa empresa de logística. Sempre voltava no horário do almoço para me cuidar, um ritual que eu temia mais que a morte. Mas naquele dia, aconteceu algo que ele não previu. A vizinha nova, Dona Marta, uma senhora de 62 anos que tinha se mudado havia pouco tempo, estava em casa com uma forte enxaqueca e tinha faltado ao trabalho. Por volta das 11 da manhã, ela ouviu gritos vindos da nossa casa. Não, eram gritos comuns, ela disse depois. Eram gritos de desespero puro, daqueles que fazem a alma da gente gelar. O Ricardo tinha esquecido de me dar a dose extra de calmantes naquela manhã. Estava atrasado para o trabalho. Sem a medicação me dopando, eu estava mais consciente, mais capaz de lutar e gritar. Quando ele chegou para o ritual do almoço e começou seus abusos, eu gritei como nunca tinha conseguido gritar antes. Gritei até sentir que minhas cordas vocais iam se romper. Gritei palavras que finalmente saíram compreensíveis. Socorro! Me ajudem! Meu filho está me estuprando! Dona Marta ficou paralisada por alguns segundos, não conseguindo acreditar no que tinha ouvido. Mas os gritos continuaram, cada vez mais desesperados. Ela teve a presença de espírito de pegar o celular e começar a gravar o áudio antes de ligar para a polícia. Disse ao atendente que estava ouvindo o que parecia ser um estupro acontecendo na casa ao lado, que a vítima estava gritando que era o próprio filho. A ligação foi transferida imediatamente para uma viatura que estava próxima. Enquanto isso, ela continuou gravando, registrando meus gritos, as ameaças dele mandando eu calar a boca, o som de móveis sendo arrastados. Quando a polícia bateu na porta, o Ricardo tentou manter a calma. Atendeu suando, mas com aquele sorriso ensaiado, disse que estava tudo bem, que sua mãe doente às vezes tinha crises de confusão mental por causa do AVC. Mas os policiais, alertados pela gravidade da denúncia, insistiram em entrar e me ver. Um deles era uma policial mulher, Sargento Cláudia, que tinha experiência com casos de violência doméstica. Ela notou imediatamente os sinais. Meu terror evidente quando olhava para o Ricardo, as marcas roxas mal disfarçadas nos meus braços, o modo como eu tentava me encolher na cama para ficar longe dele.
A sargento Cláudia se aproximou de mim devagar, com cuidado, e perguntou em voz baixa e calma se eu estava sendo machucada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, consegui balançar a cabeça afirmativamente. Ela perguntou se era meu filho quem estava me machucando. Confirmei novamente. O Ricardo tentou intervir, disse que eu estava confusa, que tomava muitos remédios, que tinha alucinações. Mas a policial o afastou e continuou falando comigo. Perguntou se eu conseguia falar. Com muito esforço, consegui articular uma única palavra que saiu clara o suficiente. Estupro. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão. Mais policiais foram chamados. Uma ambulância chegou. Assistentes sociais apareceram. O Ricardo foi detido ali mesmo, algemado na sala, enquanto gritava que era tudo um mal-entendido, que eu estava louca, que ele tinha dedicado a vida dele para cuidar de mim. Mas as evidências eram fortes demais. O estado deplorável em que me encontrava, as gravações da Dona Marta e principalmente o exame médico que seria feito em seguida no hospital não deixariam dúvidas sobre os anos de abuso. No hospital, fui tratada pela primeira vez em quase uma década com dignidade e cuidado verdadeiro. A médica que me examinou, doutora Fernanda, chorou quando viu o estado do meu corpo. Marcas antigas e recentes, cicatrizes que contavam uma história de horror prolongado, sinais óbvios de abuso sexual repetido. Ela segurou minha mão e disse: "A senhora está segura agora. Ele nunca mais vai tocar na senhora." Eu chorei tanto que achei que ia desidratar. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma emoção tão intensa que não cabia no meu corpo fragilizado. O caso causou comoção na cidade. A história da mãe que foi mantida em cárcere privado e abusada pelo próprio filho durante 8 anos chegou aos jornais. Detalhes sórdidos foram revelados. Os medicamentos controlados que ele comprava ilegalmente para me dopar, os documentos falsificados dizendo que eu era incapaz mentalmente, as tentativas anteriores de pedir socorro, que foram ignoradas ou mal interpretadas. Vizinhos antigos vieram a público dizer que sempre desconfiaram que algo estava errado, mas que nunca imaginaram a dimensão do horror. A culpa coletiva pairava no ar. Mas minha libertação física foi apenas o começo de uma jornada ainda mais difícil: a recuperação psicológica e física. Fui transferida para uma clínica de reabilitação especializada, onde pela primeira vez em anos recebi tratamento adequado. A fisioterapia de verdade começou a surtir efeito. Músculos atrofiados começaram a responder. Conexões neurais adormecidas foram reativadas. A primeira vez que consegui ficar em pé sozinha, amparada por barras paralelas, a equipe inteira aplaudiu. Eu chorei de novo, mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de esperança. A terapia psicológica foi ainda mais desafiadora. A psicóloga, doutora Raquel, especializada em trauma severo, me explicou sobre síndrome de Estocolmo, sobre como vítimas de abuso prolongado desenvolvem mecanismos de sobrevivência complexos. Levou meses para eu parar de me sentir culpada, para parar de me questionar se tinha sido uma mãe ruim que de alguma forma causou aquilo. Ela me ensinou que o abuso nunca é culpa da vítima, não importa as circunstâncias, que o fato de ele ser meu filho não diminuía a gravidade dos crimes, pelo contrário, tornava tudo ainda mais hediondo pela quebra sagrada do vínculo maternal. O julgamento foi outro calvário necessário. Ter que relatar em detalhes os abusos diante de uma sala cheia de estranhos foi retraumatizante. Mas eu estava determinada a garantir que ele pagasse por cada segundo de sofrimento que me causou. O promotor construiu um caso sólido. Além do meu testemunho e dos exames médicos, havia as gravações da Dona Marta, os depoimentos dos médicos sobre meu estado quando fui resgatada, os registros das farmácias onde ele comprava medicamentos, controlados com receitas falsas. A defesa tentou alegar insanidade mental, disse que ele sofria de transtornos psiquiátricos, mas os peritos concluíram que ele sabia exatamente o que estava fazendo. A sentença veio como um alívio. 25 anos de prisão por estupro de vulnerável continuado, cárcere privado, tortura e uma série de outras acusações.
Quando o juiz leu a sentença, o Ricardo me olhou com ódio puro nos olhos, aquele mesmo olhar que me aterrorizou por tantos anos. Mas pela primeira vez, eu sustentei o olhar. Não era mais a mulher quebrada e indefesa que ele manteve prisioneira. A cadeia de rodas não me diminuía, pelo contrário, era símbolo da minha sobrevivência. Ele foi arrastado para fora da sala, gritando que eu ia me arrepender, que ele era a única pessoa que me amava de verdade. Os guardas tiveram que usar força para contê-lo. Minha recuperação física surpreendeu até os médicos mais otimistas. A nutricionista elaborou uma dieta especial para recuperar massa muscular e fortalecer ossos fragilizados por anos de má nutrição. A fisioterapeuta, Cristina, uma mulher jovem cheia de energia, me desafiava todos os dias a ir além do que eu achava possível. Primeiro foram exercícios na cama, depois sentar sem apoio, ficar em pé com o andador. Cada pequena vitória era celebrada. 6 meses depois do resgate, dei meus primeiros passos sem ajuda. Foram apenas 3 passos bambos, mas significavam o mundo para mim. A equipe toda chorou junto comigo. Mas foi através de Dona Marta, a vizinha, que me salvou, que descobri meu novo propósito de vida. Ela me visitava regularmente na clínica, trazia bolos caseiros e conversávamos por horas. Um dia, ela mencionou que fazia trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência doméstica. Contou histórias de mulheres que viviam situações parecidas com a minha, presas em relacionamentos abusivos, sem voz, sem esperança. Foi aí que a ficha caiu. Minha história poderia ajudar outras mulheres. Meu sofrimento poderia ter um propósito maior. Comecei devagar, participando de grupos de apoio como ouvinte. Era difícil no início. Ouvir outros relatos de abuso reativava minhas próprias memórias traumáticas. Mas também era libertador perceber que não estava sozinha, que outras mulheres tinham sobrevivido a horrores semelhantes. Com o tempo, comecei a compartilhar pedaços da minha história. O impacto era sempre profundo. Mulheres que achavam que estavam exagerando sobre seus próprios abusos percebiam a gravidade de suas situações. Mães que sofriam violência dos filhos, um tabu ainda maior que outros tipos de abuso doméstico, finalmente encontravam alguém que entendia. A doutora Raquel me encorajou a escrever sobre minhas experiências como parte da terapia. No início, eram apenas rabiscos desconexos, memórias fragmentadas que eu despejava no papel. Mas aos poucos, foi tomando forma de uma narrativa coerente. Escrever era doloroso, mas catártico, como drenar um abscesso infectado. Cada palavra escrita era um peso a menos nas costas, uma corrente a menos me prendendo ao passado. O caderno virou 2, depois 5, depois uma pilha que documentava não só o horror, mas também a recuperação. 1 ano após o resgate, aconteceu algo que mudaria novamente minha vida. Uma jornalista investigativa, Patrícia Campos, procurou-me, interessada em escrever um livro sobre casos extremos de violência doméstica. Ela tinha acompanhado meu caso pelos jornais e acreditava que minha história precisava ser contada em detalhes para educar e alertar a sociedade. A princípio relutei, expor ainda mais minha dor parecia demais. Mas Patrícia foi sensível. Disse que eu teria controle total sobre o que seria publicado, que o objetivo era dar voz às vítimas silenciadas. Trabalhamos juntas por meses. As entrevistas eram exaustivas emocionalmente, mas Patrícia tinha um jeito cuidadoso de conduzir as conversas. Quando eu travava ou começava a ter uma crise de ansiedade, ela parava imediatamente, me abraçava, esperava eu me recompor. O livro, Prisioneira do Próprio Filho, foi lançado 2 anos depois e se tornou um best-seller nacional. De repente, minha história estava em todo lugar. Fui convidada para dar palestras, participar de programas de televisão, falar em congressos sobre violência doméstica. Era assustador, mas necessário. Com os direitos autorais do livro e uma indenização que consegui na Justiça Civil, comprei uma casa pequena, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço verdadeiramente meu, onde cada canto refletia liberdade e segurança. Pintei as paredes de amarelo claro,
cor que sempre me transmitiu alegria. Enchi de plantas, vida brotando em cada janela. Adotei uma gata velhinha, Esperança, que assim como eu tinha sobrevivido a maus tratos. Nos entendíamos sem palavras, duas sobreviventes, curtindo a paz merecida. Criei o Instituto Helena de Apoio a Vítimas, usando parte do dinheiro do livro. Um espaço seguro, onde mulheres em situação de violência podiam buscar ajuda jurídica, psicológica e até abrigo temporário. Contratei profissionais especializados, muitos deles sobreviventes também. A primeira mulher que ajudamos a sair, de casa com os filhos, fugindo de um marido agressor, me abraçou chorando e disse: "A senhora salvou minha vida." Respondi que, na verdade, ela tinha salvado a própria vida ao procurar ajuda. Nós apenas mostramos o caminho, mas a vida ainda me reservava surpresas. 3 anos depois do resgate, recebi uma carta do presídio. Reconheci a letra imediatamente, e meu primeiro instinto foi jogar fora sem abrir. Mas a curiosidade foi mais forte. O Ricardo escrevia pedindo perdão, dizendo que tinha encontrado Deus na prisão, que estava fazendo terapia, que entendia agora a monstruosidade do que tinha feito. Pedia uma chance de se redimir, de pelo menos poder me escrever periodicamente. Rasguei a carta em 1000 pedaços e queimei. Perdoar é divino, dizem, mas eu sou humana. Algumas coisas são imperdoáveis. 20 anos se passaram desde aquele dia em que fui resgatada do inferno. 20 anos em que reconstruí não só minha vida, mas ajudei a reconstruir a vida de centenas de outras mulheres. O Instituto Helena se expandiu. Agora tínhamos 3 casas de acolhimento em diferentes cidades. Eu viajava pelo Brasil dando palestras, tinha virado referência nacional no combate à violência doméstica. Aos 68 anos, estava mais viva do que jamais estive durante toda a minha juventude. A cadeira de rodas que ainda usava em dias ruins não era mais símbolo de limitação, mas de superação. Foi numa manhã fria de junho que recebi a ligação que nunca esperei. O Ricardo tinha sido liberado da prisão após cumprir 2/3 da pena por bom comportamento. O oficial de justiça me ligou como cortesia, alertando que ele estava proibido por ordem judicial de se aproximar de mim. Senti um frio na espinha, mas não era mais o terror paralisante de antes. Era apenas um resquício, uma memória muscular do medo. Aumentei a segurança da minha casa e do instituto por precaução, mas me recusei a deixar que a sombra dele limitasse minha vida novamente. 6 meses se passaram sem notícias. Eu quase tinha conseguido esquecer que ele estava solto quando o destino pregou sua peça irônica. Estava voltando de uma palestra em São Paulo quando meu motorista precisou parar num posto de gasolina. Enquanto esperava no carro, vi um mendigo se aproximando para pedir dinheiro. Algo na forma como ele andava, meio curvado, arrastando uma perna, me chamou a atenção. Quando ele chegou mais perto e nossos olhos se encontraram através do vidro, o tempo parou. Era o Ricardo, irreconhecível, envelhecido décadas em 20 anos, o corpo devastado por alguma doença degenerativa. Ele me reconheceu no mesmo instante. Vi em seus olhos o mesmo choque que devia estar nos meus. Mas também vi algo mais. Desespero, humilhação, uma súplica muda. Estava magro ao ponto de parecer esquelético, as roupas imundas penduradas no corpo como se fossem 3 números maiores. A mão que estendia tremendo para pedir esmola era só pele e osso. Por um momento interminável, ficamos nos encarando através daquele vidro que nos separava mais do que fisicamente. Separava 2 realidades, a minha, de recuperação e propósito, e a dele, de decadência e abandono. O motorista voltou e perguntou se estava tudo bem, notando minha expressão. Disse que sim e pedi para irmos embora. Pelo retrovisor, vi o Ricardo ainda parado no mesmo lugar, me observando partir. Não senti pena. Não senti raiva. Não senti absolutamente nada além de uma constatação fria. A vida tinha fechado o círculo. Ele estava agora na posição de vulnerabilidade absoluta, dependente da bondade de estranhos para sobreviver, experimentando uma fração da impotência que me impôs por anos. Descobri depois, através de conhecidos, que ele tinha desenvolvido
Esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que vitimou Stephen Hawking. A progressão tinha sido rápida e devastadora. Perdeu o emprego, a casa, a dignidade. Nenhum familiar quis saber dele depois que a história veio à tona. Vivia de pequenos bicos até que a doença progrediu demais. Agora, dependia de caridade, dormindo em albergues quando conseguia vaga, na rua quando não conseguia. A ironia era cruel demais até para mim processar completamente, mas aquele encontro me transformou de uma forma inesperada. Percebi que carregar ódio era como beber veneno, esperando que o outro morresse. O Ricardo já estava vivendo seu próprio inferno, criado por suas escolhas, selado por seu karma. Eu não precisava desejar mal nenhum, a vida já tinha cuidado disso. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, incluí ele nas minhas orações. Não pedi perdão divino para ele. Isso não me cabia. Pedi apenas que meu coração se libertasse completamente dos últimos resquícios de amargura. O Instituto Helena continuou crescendo e salvando vidas. Criei um programa especial para idosas em situação de vulnerabilidade, mulheres que, como eu, foram abusadas por filhos, netos, cuidadores. O tabu era ainda maior nesses casos, a vergonha mais profunda. Mas aos poucos, elas encontravam coragem para falar, para denunciar, para recomeçar mesmo depois dos 60, 70 anos. Cada história de libertação era uma vitória não só individual, mas coletiva. Estávamos mudando a narrativa de que mulher idosa deve aceitar qualquer tratamento em troca de cuidado. Recebi prêmios, homenagens, reconhecimento que nunca busquei, mas que validava a importância do trabalho. O livro foi adaptado para uma série que alcançou milhões de pessoas, abrindo diálogos necessários sobre violência doméstica em todas as suas formas. Universidades me convidavam para falar sobre resiliência e superação. Jovens assistentes sociais e psicólogas me procuravam como mentora. De vítima silenciada, me tornei voz para os sem voz. A transformação completa de uma vida que parecia perdida. Hoje, enquanto gravo este relato para vocês, olho para trás, sem romantizar o sofrimento. A dor que vivi foi real, devastadora, quase letal. Não desejo isso para ninguém e não acredito que o sofrimento enobrece por si só. O que enobrece é o que fazemos com ele, como transformamos veneno em remédio. Cada mulher que passa pela porta do instituto carregando a mesma expressão de terror que eu tinha e sai meses depois de cabeça erguida é prova de que o mal não tem a última palavra. Se você chegou até aqui, se esta história mexeu com algo dentro de você, peço que reflita sobre os silêncios ao seu redor. Quantas mulheres você conhece que sorriem demais, falam de menos, têm sempre uma desculpa? Para os machucados? Quantas mães dizem que está tudo bem quando os olhos gritam socorro? Ser vizinha atenta como Dona Marta pode salvar vidas. Não se omitir diante de sinais de abuso é um ato de coragem que pode quebrar ciclos de violência. Este canal existe para isso, para quebrar silêncios, para mostrar que não importa sua idade, sua condição, sua história. Sempre é possível. Recomeçar. Se inscreva não por números ou métricas, mas para fazer parte desta rede de apoio e conscientização. Compartilhe suas histórias nos comentários, mesmo que seja só para dizer "eu sobrevivi" ou "eu ajudei alguém". Cada voz importa, cada história conta. Juntas, somos mais fortes que qualquer agressor, mais resilientes que qualquer trauma. E se você está vivendo algo parecido agora, se está lendo isso com o coração apertado porque reconhece os sinais, saiba, existe saída, existe vida após o abuso, existe felicidade após o trauma. Eu sou prova viva disso. O Instituto Helena e centenas de organizações pelo Brasil estão prontos para ajudar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o que muda tudo. Não normalize a violência. Não aceite o inaceitável. Você merece respeito, dignidade e amor verdadeiro. Termino com o lema que criamos no Instituto. Sua história não termina. No capítulo mais sombrio, a minha não terminou. A sua também não precisa terminar. Sempre há esperança,
Sempre há recomeço, sempre há vida esperando do outro lado do medo. Obrigada por me ouvirem, obrigada por serem parte desta corrente de transformação. Vocês não são apenas ouvintes, são agentes de mudança, e isso faz toda a diferença.